Irmãos, a paz do Senhor, mais uma lição da Escola Dominical. Vamos para a lição de número 8. O título da lição é As causas da desunião devem ser eliminadas. Antes da gente poder fazer a leitura aqui do texto áureo, da verdade prática, vamos fazer uma oração, né? O evangelista Werlen fazer oração para a gente poder começar então a lição. Graças e paz a todos. Vamos orar então? Senhor Deus, meu Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua presença. Primeiro, Senhor, para poder Te agradecer pelo privilégio de estarmos hoje aprendendo mais de Ti, Senhor. Te pedimos, Pai, que esteja conosco, nos abençoando, Pai amado, quem está em casa, quem está dedicando o seu tempo para aprender mais de Ti. Pai, nós Te pedimos, em nome de Jesus, esteja com todos nós, Pai, neste momento. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos para o texto áureo. O texto áureo está lá em Salmo 133, ninguém nunca ouviu esse versículo, que é o quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Apesar de a gente já ter ouvido várias vezes, às vezes tem uns quebra-pau. Tem até a releitura dela, né? Alguns colocam quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em arranhão. Arranhão? Arranhão. Porque dentro do contexto as pessoas começam a mudar, de fato, algumas coisas que acontecem não somente nas igrejas, né? Como nas famílias em si. Mas quando o salmista coloca quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, isso é bonito. É verdade. E aí, irmãos, vamos lembrar que isso pelo menos é a meta, né? A gente viver em união, mas nós temos situações de desunião, né? Na história do povo de Deus e também na igreja, mas essa é a nossa meta, né? A situação de a gente buscar isso daí. Verdade prática, então, a união é uma força indispensável para a igreja. É a nossa meta, né? É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus, né? Aí vamos pegar o texto proposto aqui, que é então em Neemias capítulo 5, versículo 1 e depois os versículos 6 a 12. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Por que teve esse clamor, né? Por que teve esse clamor, grande clamor? Ele não fala só o clamor, houve um grande clamor. A gente vai ver. No versículo 6. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei. Ouvindo eu quem? Neemias, né? 7. E considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes, usura tomais cada um de seu irmão. Nós vamos verificar que era possível um empréstimo, a gente emprestar recursos financeiros para o irmão, só que não era possível a questão da usura. E aqui ele está repreendendo essa situação, né? Usura tomais cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gentes, segundo nossas posses. E vós outras vezes venderíeis vossos irmãos e venderiam a nós. Então, ou seja, eles conseguiram trazer, né, irmãos judeus das mãos de outras pessoas, e aí será que vai vender novamente? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais, não é bom o que fazeis, porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos, né? Ou seja, já está falando assim, será que a gente não tinha que ser diferente dos gentios? Também eu, meus irmãos e meus moços, a juro, lhes temos dado dinheiro e trigo. Desculpa, a juro, ou seja, é possível emprestar a juro, Neemias fala isso aqui, também eu, meus irmãos e meus moços, a juro, lhe temos dado dinheiro e trigo. O que não podia era o quê? A usura. Deixemos este ganho, ele propõe isso, né? Deixemos essa questão para poder minimizar as dores que os judeus estavam tendo. A gente vai verificar isso. Restituí-lhes hoje vos peço as suas terras e as suas vinhas, os seus olivais e suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite, que vós exigis deles. Porque a situação é que por causa de empréstimo, e inclusive algum empréstimo com juros, e isso podia ser feito,
muitas das posses dos judeus estavam sendo perdidas, né? E as pessoas ficavam mais empobrecidas com menos condição de se manter, né? E aí Neemias então propõe isso, vamos ler novamente: restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, suas casas, como também o centésimo do dinheiro do trigo, do moço e do azeite que vós exigis dele. Por que ele está pedindo para restituir isso? Porque isso estava trazendo situação de desunião, né? Aí é a questão do clamor que o povo estava fazendo feita e a questão do título. No versículo 12 fala: então disseram, restituir-lhe-os-emos, eita Deus, restituir-lhe-emos, bonito o negócio, e nada procuraremos deles, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme essa palavra, né? Então nós vamos para o primeiro título. O Wesley quiser fazer algum comentário? Vamos então. Nessa lição de hoje vamos falar sobre a causa da desunião, né? E que ela deve ser eliminada. A desunião, ela expulsa a bênção da igreja. E esse assunto, viu, Henrique? A gente já vem um tempo acompanhando nessa lição que vem tratando sobre Neemias. E Neemias aqui, ele parece, né, eu estava até comentando em casa sobre essa lição, como um super-herói, né, quando ele começa a fazer as suas proposições. E até ele chegar onde que ele veio para poder fazer essa proposição de união, né, de voltar à união, ele traz uma reflexão para o povo. Por que ele traz isso, né? Vamos lá para o tópico 1 da lição. A união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Então ele trazia isso na memória dele, né? Ele trazia isso na memória. Qual era a base dessa união, né? Todos eram um povo só, que confessavam a sua fé em um único Deus, né? O altar já havia sido restaurado. Então eles cultuavam, todos cultuavam ao Deus único. Então ali era a base da união deles, né? E todos haviam experimentado o despertamento que havia iniciado pelo rei Ciro. Foi feito, nós tratamos isso já bem nas primeiras lições. Quem vem acompanhando sabe que isso foi tratado. Aqueles que estão acompanhando ou ficaram um pouco perdidos, pode voltar depois algumas lições da EBD que você vai ver quando foi tratado. Acho que na lição 2 e lição 3 foi tratado sobre a restauração do altar, né? E então, né, isso já vamos usar para o ponto 2, né? Esta união entre os judeus simboliza a união que deve haver na igreja de Deus. Né? Então, acredito eu que nesse período começou a ter a parte chamada de irmãos. O irmãos, filho do mesmo Deus, não somente o irmãos de sangue. No caso, eu sou seu irmão. Nós temos um tratamento dentro da igreja hoje de cumprimentar. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Eu quero saudar os amados irmãos. Tem muitos que ainda vão falando amados irmãos. Então, é essa tratativa. Então, para vocês começarem a entender a base dessa união, estava nessa fé que era ligada em um Deus único, né? E mais na frente vocês vão ver, acredito que daqui mais um pouco, já no item 2, né, ele vai ser mais a fundo sobre esse assunto. A união nos faz forte. Um sozinho não consegue. 2, 3, vimos na lição 6, né, que ele, foi na lição 6, que trata sobre a reconstrução do muro. Para aquela reconstrução do muro, para que ela viesse a existir, houve união entre os irmãos. Né? Estava tendo a união entre eles. Um sozinho não conseguiria construir aqueles muros em 52 dias. Né? Na igreja hoje é a mesma forma. Não adianta somente o pastor, ele estar à frente e não ter a união dos irmãos. Hoje, mesmo para poder, no meio dessa pandemia, para levar uma lição para vocês que estão em casa, há uma união. Aqui dentro hoje do templo, algumas pessoas estão trabalhando, deixando algumas coisas de fazer nas suas casas, do seu lazer,
para poder produzir esse material e levar até vocês. Né? Isso é uma união, a gente disponibilizar tempo, preocupando um com os outros. Acredito que por isso que quando o autor dessa lição, eu acredito que nesse ponto ele foi bem feliz em colocar ali o Salmo 133, até que nós fizemos uma brincadeira inicial, né? Esse versículo, nós que somos evangélicos conhecemos isso a fundo. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa união, ela é proporcionada por Deus. Sem essa união, não faz sentido a gente cultuar a Deus. Como é que nós vamos nos aproximar de Deus? Na Bíblia fala, como você pode amar não pode amar seu irmão que está perto e amar a Deus que você nunca viu. Não é? Então, essa base você começa a ter, trazendo em cima disso. E esta união é uma verdadeira força. Foi por causa da união que os judeus, numericamente inferiores aos seus inimigos, conseguiram construir o templo e também os muros da cidade por causa dessa união. Né? Então, esse é o ponto que eu queria trazer para vocês em cima do item 1. O item 2, com Vossa Senhoria. Aí, antes de eu seguir aqui no título 2, ainda no título 1, que fala se a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro, eu creio que nem o Wesley falou, que essa união acabou promovendo a reconstrução dos muros, né? Inclusive em 52 dias, como o Wesley falou. Mas eu creio também que está no momento de a gente, não sei que momento vai aparecer essa lição para vocês, que está em casa, no online, mas talvez já tenha passado o tempo, para falar a verdade, da união aqui, física, no templo, né? De a gente estar aqui no arado, né? De estarmos aqui nos afazeres, ou também de a gente poder cultuar o nosso Deus, né? Presencialmente, né? O pastor tem comentado também sobre essa situação, mas eu quero trazer aqui também uma situação que a gente está acompanhando o segundo livro de Coríntios, né? No capítulo, foi aí falado do capítulo 3, capítulo 4, capítulo 3, o evangelista Wesley trouxe para a gente, né? A meditação. E ele falou sobre a questão de Paulo, né? Que ele estava enfrentando os judaizantes, né? E os judaizantes, eles falavam que os gentios, eles tinham que seguir a lei, né? Não a Cristo, mas a lei, digamos assim, né? E aqui o comentarista fala o seguinte: todos na igreja são aproximados uns dos outros. Por quê? Porque Cristo derrubou o muro, né, da separação que havia então entre gentios e judeus, né? Então, nós temos algumas situações que caracterizam a união do povo de Deus. Agora, por que, lá no título 2, por que a união entre os judeus estava ameaçada? Qual era a ameaça? Ela tratava-se, então, de uma grande injustiça social, né, que até comentamos na leitura da passagem, né? Financeiramente, a vida dos que voltaram da Babilônia era difícil. Então, você imagina, né? Eles saíram da situação de um cativeiro, mas estava difícil a vida. Por quê? Porque muitos eram obrigados a tomar dinheiro emprestado para iniciar essa situação de viver, né? Muitos eram obrigados a tomar dinheiro emprestado não só para seu sustento, como também para pagar o imposto do governo. Então, os irmãos já devem ter visto muito a situação de você pegar alguns filmes para assistir sobre a vida de Jesus, e na época da vida de Jesus tinha você pagar o imposto para Roma, né? E naquela época se pagava também o imposto, mas além do imposto, tinha também a situação de que alguns irmãos precisavam tomar emprestado para poder plantar, para poder cuidar dos animais, né? A sobrevivência, né? E aí ele fala o seguinte: tomavam emprestado os seus irmãos mais ricos, só que os irmãos mais ricos cobravam, além de juros, que era normal, ou seja, podia ser feito, mas também praticava-se a usura. O que é a usura? Aí aqui, ele fala aqui, né, num comentário, um subsídio que é para o professor, fala o seguinte: usura
A palavra hebraica massa aparece somente em Neemias. Significa impor uma sobrecarga. O Antigo Testamento proíbe cobrar juros e empréstimos aos vizinhos pobres. Essas condições estavam sendo violadas, né? Então, quando os mais pobres não conseguiam pagar os empréstimos tomados, os irmãos mais ricos iam lá executar as dívidas, né? Hoje acontece isso também. Tomando casas, terras e até mesmo os filhos e as filhas devedores. Aí o Fábio, por exemplo, falaria, porque a área dele, né, o direito, falaria, por exemplo, que existem certas situações que não podem ser tomadas. Por exemplo, a casa que a pessoa vive, né, ela não pode ser tomada, está na proteção no Código Civil, se eu não me engano. Mas lá não, lá ele podia tomar, inclusive, aquela casa, aquela terra que ele vivia, né? Isto foi então causa de grande clamor entre os judeus. Esse assunto chegou ao conhecimento de Neemias, o qual ficou muito enfadado, ficou muito, né, insatisfeito, né? Nessa parte que ele fala sobre isso, né, que ele ficou bem satisfeito. Ele é um líder comunitário. Ele se tornou sendo um líder, né, um líder natural, mas um líder posto por Deus. Eles tinham acabado de sair de uma escravidão e estavam voltando a uma outra escravidão. Sem perceber, inicialmente no caso, olha, eu vou pegar com você um valor emprestado, ele pegava, não conseguia produzir, então, olha, meu filho pagando a dívida. Então, meu filho aí pagando a dívida. Então, pega o filho e leva para poder pagar a dívida e tornava-se escravo. Tinha acabado de sair de uma escravidão, acabado assim, 40 anos que ficaram ali, entraram numa escravidão e os seus irmãos, seus irmãos, a parentela ali, voltava a escravizar, já perdendo terras, perdendo propriedades. E aí eles chegam a Neemias, aí contam para ele. Ele fica irritado. Na Bíblia, a linguagem, que é a tradução nos dias de hoje, né, que é nos dias de hoje, ela já fala o caso, que ele fica irritado com aquilo e sai para poder chamar os maiores que estavam ali dentro, os mais ricos, para fazer um acordo com eles, né? E aí sim ele começa a fazer, a entrar nessa linha do acordo. Inclusive, irmão, eu aconselho você procurar cursos, né, específicos aí da área de finanças, né? Porque que acontece? Não que o empréstimo seja algo totalmente que deve ser assim abolido, mas que deve ser pensado de forma que em algumas situações é algo que deve se pensar, entendeu? Algumas horas é algo que você precisa planejar para poder construir. No que eu estou querendo dizer? Tem um curso bem famoso que é o CRAU, né, na área de finanças, não sei se o Wesley chegou a fazer, eu não fiz ele ainda, eu só fiz uma parte básica. Mas o que acontece? Uma coisa é você pegar o empréstimo e não para construir alguma coisa, né, alguma coisa que vai te gerar uma boa renda lá na frente, mas às vezes fazer um empréstimo para poder fazer uma compra que às vezes não é pensada, não é necessária, né? É algo que não é o momento, entendeu? E aí você acaba se afundando mais em dívidas, né? Tem uma parte que eu acho bem interessante, eu gosto sempre, viu, Henrique, trazer aquilo que aconteceu no passado para os dias de hoje. O que eu tiro em cima dessa parte dessa lição? Naquela época, ali a ajuda era dada quando eles falavam de finanças, né? Que ele traz ali, que até o autor ele coloca que falava em cobrar juros absurdos. E logo mais na frente ele fala isso que é a falta de amor. Por que ele trata a questão, a falta de amor? Nós temos isso nos dias de hoje. Não quero dizer que as pessoas estão vindo te pedir ajuda financeira, nem sempre ajuda financeira, mas a pessoa vem te pedir uma ajuda de oração, não é? Vem pedir uma ajuda de oração. E nos dias de hoje a gente começa a ver algumas cobranças, inclusive financeiras, em cima disso. Não, eu oro por você se ocorrer tanto. A gente vê, e eu não preciso citar
qual programa de televisão que fala sobre isso, qual igreja que trata sobre isso, também não é a Já apresenta parte... a maquininha? Já tem, apresenta Tem a a maquininha maquininha. Não, irmão, olha, teve uma certa vez, né, aconteceu isso na família. Não, irmão, chegou com meu irmão, né, meu irmão mais velho, tinha umas propriedades que ele estava querendo vender, e aí ele falou, meu irmão é muito apegado à fé. Aí ele, irmão, ora por mim para eu poder conseguir vender tais casas, tais essas, aí foi indo. Meu irmão orou por ele, né? Aí passou um tempo, meu irmão foi testemunhar. Aí ele foi testemunhar, falou bem assim, ô pastor, não era o pastor dele, tá? Não era o pastor dele. Aí ele falou assim, ô pastor, obrigado, viu? Deus abençoe. Eu consegui fazer a venda da casa depois de uns 3 meses. Eram várias casas que meu irmão tinha para fazer. Depois ele aparece lá. Ô, meu irmão, você vendeu a casa, né? E aí a gente queria ver alguma corretagem, coisa, né, em cima disso aí. Aí meu irmão falou assim, não, eu não estou te entendendo. Não, mas não vendeu, né? Aquele lá não oração houve uma corretagem, né? Aí foi eficaz, né? Aí meu irmão olhou e falou assim, não, pastor, o que eu vou fazer é uma oferta. Né? Eu vou lhe apresentar uma oferta como eu faço habitualmente. O meu irmão, ele é dizimista, ele é ofertante na casa de Deus. E ele não ia deixar, mas ele chegou já com o valor da fatura. Olha, é tanto. Não é? Algo em torno de 5% que um corretor comum faz. Então, trazendo isso para os dias de hoje, acredito se hoje Neemias estivesse aqui, ia chegar e falar, meu irmão, não faça um negócio desse, não faça um negócio desse, né? Isso aí eu entendo como é falta de amor. Uma falta de amor. E o que ele entra aí na cobrança de juros, né? Até mesmo como usura. Como usura em cima disso aí, né? Pode dar o segmento. E essa situação de juros, né, como está falando, então, sobrecarregava, né, o povo. Então, no segundo subtópico, fala assim, como se explica essa grande injustiça? Letra A. Em primeiro lugar, que nem o Wesley falou, era uma expressão de falta de amor dos mais ricos para com os mais pobres. Desta forma, os mais ricos pecavam contra os seus irmãos mais pobres, não lhes dando o devido valor. A Bíblia diz que cada um deve considerar os outros superiores a si mesmo, em Filipenses, né? E que devemos suportar uns aos outros em amor, tá? Em Efésios. Por falta de amor, os ricos chegaram a cobrar juros com usura, né? Uma sobrecarga, coisa proibida na lei. Inclusive, no Código Civil também é proibido, né? O juros abusivo, né? O assunto é muito sério, porque a Bíblia diz que quem peca contra o irmão, peca contra Cristo. E na letra B, a atitude dos ricos era uma expressão de dureza contra seus irmãos. Eles queriam ficar ainda mais ricos à custa da miséria de seus irmãos mais pobres. Não lhes importava o choro dos seus irmãos, né? Você vê, às vezes até no próprio povo de Deus a gente encontra a situação. A opressão faz Aí, interessante, né? Ele trazer de Eclesiastes, né? O comentarista falando assim, a opressão faz endoidecer até o sábio. Então você acha que o povo, né, não ia, né, assim, já sem... Porque naquela época até entregava os filhos, né? Imagina você entregar seu filho para poder pagar uma dívida, né? Não era só a terra que você habitava, né? Mas entregar o seu filho para poder pagar uma dívida era uma situação assim bem... Olha, quem tem filho sabe. Não é somente quem tem filho. Quem tem filho tem amor pelo filho. Não é? Meu irmão brinca muito comigo. Assim, Ué, eu vou comprar o seu filho. Quanto é que o rapaz... Pode juntar todo o dinheiro que tem dentro aí, que não tem condições. E para a gente poder entender um pouco mais sobre isso e por que causou espanto e irritação em Neemias, é porque ele estava lembrando, trazendo à memória do povo, a gente até citou lá no primeiro item, vale até a pena a gente regressar só um pouco lá, Henrique, que ele fala sobre... Aqui, eu estou voltando pelo lado. Ele fala sobre como que era a união daquele povo. Né? Eram famílias que passaram 40 anos juntas, não é? Que cresceram juntos. Eles estavam no local que estava ali, acabado de fazer ali, reedificar os muros. Eram famílias que estavam juntos, eram parentes
praticamente parentes em si, criados e irmãos, cresceram ali juntos. E ele fala, depois disso, você não tem condições de perdoar a dívida do seu irmão ou cobrar juros exorbitantes, explorar a miséria do seu irmão. Não é diferente dos dias de hoje, a gente vê isso, a gente fala no caso, o rico cada vez ficando mais rico, né, explorando a miséria do próximo. A gente vê isso hoje nos semáforos, aqui em Brasília, uma reportagem feita um tempo anterior, um cidadão, dono de 4 semáforos, não, eu vou repetir, dono de 4 semáforos, né, colocavam lá senhoras aposentadas para poder pedir. Ou seja, isso é explorar a miséria. Isso não estava acontecendo só lá atrás, não, isso acontece nos dias de hoje. Você vai ali na região do plano piloto, você vai encontrar, uma vez eu conversando, falei assim, rapaz, como é que é feito esse negócio? Aqui que eu gosto de perguntar o porquê e o para quê, porque eu vi ele parado com o carro dele ali e ele olhando as outras pessoas. Ele falou, não, esses 4 semáforos aqui são meus. Todo mundo que vende aqui tem que me dar um dinheiro. Ele arrenda. Ele arrenda. O semáforo das senhorinhas que ficavam lá era algo em torno de 30% que ele arrecadava para ele. Né? Ele falou, não, mas em contrapartida, eu dou a segurança. Que segurança? Que segurança? Isso é sim explorar a miséria. Não é diferente daquela época. Né? Não é diferente daquela época. Agora outra situação que me veio aqui na minha cabeça vocês imaginam, ele fala aqui, acho que no versículo 1 mesmo, no capítulo 5, falando assim, grande clamor do povo e suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, né? E o que acontece? Esse clamor era de empréstimo, né, que nós falamos aqui, de judeu para irmão judeu, né? Mas vocês imaginam, na época, então, de Jesus, como que os cobradores de impostos eram, digamos assim, olhados com mau olhar, né? Porque tinha a questão do cobrador de imposto que era para o dinheiro para Roma, né? E aí nós temos a situação, se não me engano, de Levi, né? Que era um cobrador de imposto, não estou viajando? Não, né? Não. Né? Que era um cobrador de imposto. Você imagina a raiva que os judeus tinham dele, né? Dos cobradores de forma geral, né? Bom, aí seguindo nós temos então, a situação foi posta, né, para Neemias. Neemias então no título 3 fala, Neemias solucionou o problema. Primeiro, ele convocou um grande ajuntamento, está lá escrito no versículo 8, reuniu o povo e lembrou a todos que os irmãos mais pobres estavam sendo literalmente escravizados, né? No segundo então título, o segundo subtópico fala, Neemias fez uma proposta conciliadora, quer então propor, né, deixar esse ganho, deixar essa situação para que não ocorresse mais esse empobrecimento, né, por causa dos próprios irmãos. E 3, a proposta de Neemias foi acatada. Então, restituir-lhe-emos, da próxima eu vou deixar ele ler, e nada procuraremos deles, faremos assim como dizes, né? Bom, e aí, caminhando para o 4, né, que a paz voltou a reinar entre os judeus, por causa dessa situação ser sanada, a proposta por Neemias ser sanada. O que a gente precisa que eu tiro de interessante desse aqui, a gente precisa ter pessoas com a mesma personalidade de Neemias nos dias de hoje. Em vez de deixar de disseminar a discórdia, né, e ser mais conciliador, no dia a dia. Eu falo isso não somente no meio da sua família, no meio da sua parentela, dentro da igreja, no seu trabalho. Quando você perceber algo que está em discórdia, né, seja conciliador, seja você, no caso. Se você percebeu o erro que teve, peça a Deus sabedoria, assim como Deus deu a Neemias, e vai lá, olha, vamos trazer a paz de volta. Qual é o problema? Né? Eu recebi um título no trabalho como desatador de nós. Né? Aí eu falei, eu nem sabia desse título. Aí que foi endossado como o cara que traz resolução de problemas. Parar num local, numa secretaria, onde que uma equipe ficava brigando com a outra. E aí caiu eu de paraquedas.
Aí eu vinha aqui, conversava com um, vinha aqui, conversava com o outro. E fiquei conversando. Nisso eu consegui conciliar as duas pessoas. A parceria ficou perfeita, ficou uma maravilha. Né? Então, o que a gente precisa de ter dentro da igreja, em casa, no trabalho, onde quer que estejamos, esse perfil, vou colocar assim, né? Esse perfil de Neemias, né? De solucionar problemas. Não, peraí, deixa eu ver aqui. Há condições de resolver? Há condições. Inclusive, ele está falando sobre trabalho e às vezes nós praticamos uma situação parecida, que é o seguinte: às vezes você tem uma pessoa num trabalho que está trabalhando, vamos, digamos assim, em vez de pegar a média aqui, cada um faz a média, na verdade o que acontece? Um está abaixo da média, aquele que está só numa ociosidade lá, e enquanto isso o outro está tendo aqui. E aí o que acontece? Esse está praticando, digamos assim, a usura em cima desse aqui. Esse aqui está tendo que trabalhar por causa desse cidadão aqui, entendeu? Para poder chegar na média. Então o que acontece? Às vezes o que está praticando aqui a usura, inclusive é crente, entendeu? Isso é verdade. Isso é verdade. Por falar nisso daí, né, chegou até um colega antigo e falou assim: olha, eu não contrato o crente. Eu falei: mas por quê? Ele falou assim: não, porque o crente, quando ele vem, ele começa a ficar um pouco para o lado, me leva muito na conversa. Né? Isso também é uma atitude que não é do perfil cristão. Ou não, meu amigo? Aí qual o papel no caso que a gente tem que chegar no meu amigo? Acho que você está fazendo o outro trabalhar mais no seu lugar. E você está aqui somente conversando. É o conselho amigo, né? Aquele conselho. Se você percebeu, o que não pode ser efetuado aqui, acredito eu que nós estamos ainda dentro do contexto, é de chegar lá no chefe: ó, chefe, realmente não dá certo, né? Olha lá o jeito que ele está. Aí o chefe vai abrir o seu ponto de atenção para aquela parte negativa. Agora, se você faz o contrário, chega nele e fala: olha, mas dá uma mudada nisso, você está faltando muito, é muito atestado que você está trazendo, vamos dar uma maneirada nisso aí, né? Vamos resolver esse problema. A gente já sabe que você não tem tanto problema de saúde assim. Tá? Isso aí, então, vamos ver isso? Vamos. Não, poxa, cara, muito obrigado pelo toque que você me deu e tal. Aí depois, quando o chefe tocar no assunto, ele fala: não, ele tinha um problema, mas ó, já deu uma conversada com ele, vamos ver como é que ele vai mudar, né, o que vai acontecer. Então, esse é um papel conciliador, né? É um papel conciliador. Esse é uma atitude que eu acredito que é cristã, né? Uma atitude cristã, fazer isso. E que Neemias deixa bem claro aqui o que ele chegou a fazer. Exatamente. E então nós temos o título 4, que é a paz, né? Voltou a reinar no seu trabalho também, mas voltou a reinar entre os judeus. Surgindo, na igreja, surgindo um problema entre os irmãos, deve logo então ser tratado com muita diligência, né? Colocar aí as partes, né? Faz parte das atribuições do ministro, né? Manter a boa ordem na igreja. Ele deve enfrentar os problemas com humildade, imparcialidade e sabedoria de Deus, tem que ter muita sabedoria. E no segundo título aqui fala: problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente, né? Na letra A desunião representa uma obra da carne, e letra B, a desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos, né? Pode falar, vai. Esse primeiro item aqui, a gente pode associar bem com a imagem do pastor. A gente pode associar ele bem com a imagem do pastor, né? Ele fala: quando o líder do povo, não estou dizendo, eu vou chegar ao ponto, porque a leitura não ficou muito boa agora aqui, né? Porque ele fala assim: quando um líder do povo foi ignorante, desinteressado ou negligente, o resultado poderá vir a ser uma contaminação grave. Aquele que deixa, né? Que deixa. O papel do pastor dentro da igreja é fazer a parte inversa, de chegar lá com muita diligência, que ele fala no caso, muita delicadeza em tratar aquele assunto. Não, peraí, está acontecendo isso dentro da igreja ou dentro daquela família? Não, vou ver como é que está e vou chamá-lo para poder conversar. Ele tem aquela autoridade para chegar: não, vem aqui, meu irmão, olha, se você continuar assim com o seu casamento, o final vai ser esse. É isso que você quer para a sua vida? É isso que você quer
Então ele vai começar a tratar as pessoas para que tenha uma mudança, né? Isso faz parte das atribuições do ministro de manter a boa ordem na igreja, conforme o comentarista faz aqui, né? Ele enfrenta os problemas com humildade. Eu já teve vezes que eu vim conversar com o nosso pastor com muita tranquilidade. Ele veio e me explicou, quando foi essa parte do aconselhamento, né? Eu vou até contar. Há cerca de 10 anos atrás, eu estava noivo, vim para aqui para a igreja, noivo. E aí, tinha marcado o casamento para o mês de maio. Aí as coisas não estavam boas. Aí depois eu peguei e falei assim, rapaz, eu vou prorrogar o casamento. Aliás, era para o mês de abril. E aí eu fui lá conversar com o pastor Josué. Aí, lá no gabinete dele, eu e Mônica, falei, pastor Josué, vai prorrogar o casamento para outubro, para o ano que vem. Ele não me perguntou por quê, nem nada. Ele chegou e me contou a história dele, como foi que ele casou. Eu fiquei olhando aquele formato que ele chegou e ele expôs. Ele poderia falar assim, não. Mas ficou para quando? Você queria prorrogar para agosto? Não, eu queria prorrogar para agosto outubro. De Deus? Era agosto de Deus. E era para ser em abril uma oportunidade, era para eu me casar. Né? E aí eu peguei, fui lá, conversei com ele e falei assim, olha, irmão, se você prorrogar para o mês de outubro, você vai prorrogar depois para o mês de dezembro. Você vai prorrogar para o outro ano. E assim você vai seguir prorrogando. Não faça isso. Está mantido a data, essa data, dia 11, é bom lembrar, é dia 11, é dia 9. Tu vai errar, está gravado, tu vai errar a data, tu está enrolado. Dia 9. E aí ele falou assim, não, fica mantida essa data. Fica mantida essa data. Porque Deus, ele vai fazer, da mesma forma que ele agiu para ele poder casar, o pastor Josué já contou várias vezes conforme que foi o casamento dele. Então, aí ele falou assim, olha, Deus vai te honrar. O certo é, mantivemos as datas, as portas foram abertas e hoje casei. Estou casado, já vou completar 10 anos no próximo ano. Né? Graças a Deus, ouvi o conselho. Né? Por que eu falo aqui na parte que é bem aderente à lição que tem aqui? Né? Ele com humildade, ele não me perguntou o porquê e nem o para quê. Ele me contou o seu exemplo. E com o seu exemplo eu falei assim, me deu força para eu poder ir. E até agora, quando foi mês passado, semana passada, o meu irmão, ele casou. E aí ele estava nesse negócio prorrogando. Eu falei assim, rapaz, o pastor Josué me contou a história assim. É desse jeito? Eu falei assim, pergunta para o Fábio, que é meu outro irmão. Foi assim. Meu irmão, não, tudo bem, não vou prorrogar de novo. Aí não prorrogou e casou. Né? Então são exemplos que vêm sendo dados por um líder que aí outros vão seguindo. Acredito que naquela época aconteceu a mesma forma. Quando Neemias ele chegou, avisou, o exemplo foi seguido. Né? O exemplo foi seguido. Esse é o detalhe, tem que ser seguido, né? Então, irmãos, nós finalizamos aqui, né, a lição de número 8, né? O tema, as causas da desunião devem ser eliminadas. Cremos que conseguimos trabalhar aí a grande parte aí dos temas propostos pelo comentarista e queremos que os irmãos fiquem na paz, né? Meditem nessa passagem que nós trabalhamos. O evangelista Wesley quiser, né, dar a última palavra aí também. Só para a gente poder concluir, né, que a causa da desunião, elas devem ser eliminadas. Né? Para ela ser eliminada, você tem que ter humildade. Às vezes é necessário você ceder. Como aqueles povos, eles cederam na cobrança da parte do tributo, como eles cederam em não mais usurpar, não entrar com usura, né? Emprestava, mas só que ele não explorava a miséria do povo. Então, é isso que ele vem trazendo. Uma das características dos judeus libertos do cativeiro é a união. A característica do cristão liberto é a união. Não é?
A característica do evangélico, da igreja, é a união. Aí faz sentido aquilo que está lá no início da nossa lição. Faz sentido o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que esta união, pregada por Cristo, que foi apresentada aqui também por Neemias, você possa seguir, você possa praticar na sua casa, você possa praticar no seu trabalho, você possa praticar na igreja, no seu grupo, jovens, adolescentes, crianças, adultos, senhores e senhoras. Quando você vê um irmão que não estiver tão satisfeito ou atravessando algum problema, vá até ele, seja como Neemias, ouça e depois leve a quem por direito aquele assunto, mas com sabedoria, Era isso que eu ia falar. Que Deus possa continuar abençoando vocês que estão em casa, continua assistindo as nossas EBDs, vocês podem ver nos nossos canais, acho que eu não sei se é do lado de cá ou se é aqui embaixo que fica, mas aí vocês podem acessar e pegar algumas lições anteriores para complementar o entendimento. Que Deus o abençoe.